Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 22 de março de 2025, é sábado. Lembrando que eu estou com o microfone novo, me avisem como que está o áudio para vocês. Ontem eu percebi que deu ainda um pouco de ruído, não sei se eu fiz algo errado, espero que hoje não saia ruídos e que a voz esteja boa, que o áudio esteja bom. Então vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é sábado, todos os sábados eles são dias regidos por Saturno. Na mitologia, Saturno é Cronos e ele é o último astro visível, olho nu. Ele tem esse ciclo de aproximadamente 30 anos. Muitas vezes a gente conhece Saturno por esse retorno de Saturno, então quando a gente está próximo ali dos 30, muitas vezes é um momento de amadurecimento, é um momento que a gente estrutura, traz muito para o corpo muito desses aprendizados que vêm com o tempo. Então, é muito próximo dos 30 anos que a gente tem essa consciência do tempo. E olhar no nosso mapa, onde a gente tem Saturno, muitas vezes vem através de uma falta, vem através de uma carência, que aí a gente sente essa necessidade de construir algo na matéria, de estruturar algo na matéria. Então, Saturno ele vai falar muito dos limites. Pensando no nosso corpo, ele pode falar sobre a pele. Então, muitas vezes a pele é esse nosso limite em relação ao outro. Então, às vezes, algumas coisas na pele aparecem para quem tem Saturno, às vezes, forte, conectado com pontos que falam sobre vitalidade no corpo. Vem questões aqui na pele. Que mais que eu ia falar de Saturno? E ele também rege os ossos, né? Então, também fala sobre isso. E hoje, a Lua, agora há pouco, né? 4h29, ela ingressou em Capricórnio, que é um signo regido por Saturno. E e Capricórnio, ele rege os joelhos, que também vai falar sobre as articulações em geral. Então eu vejo que hoje pode ser um dia que a gente sente, se conecta mais com isso, essa área da nossa vida, essa área do nosso corpo se sensibiliza, tá? Mas vamos começar aqui falando sobre o primeiro aspecto do dia. Que bom que você escuta pelo Spotify. Eu espero que o áudio esteja melhor. Eu estou fazendo o meu melhor, gente, aqui tentando achar microfone para melhorar o áudio para vocês. Enfim, vamos começar aqui com o primeiro aspecto do dia. A gente teve uma Lua fazendo uma quadratura com Netuno 3h53, quando a Lua ainda estava no signo de Sagitário. Netuno é esse planeta que é invisível, olho nu, então ele traz um contato ali maior com sonhos, com a nossa espiritualidade, às vezes pode falar de fuga de realidade, às vezes traz uma sensação de confusão. E como é uma quadratura, às vezes pode ter trazido uma confusão ali nos sonhos, algumas tretas, então às vezes perceber o que veio, eu acho que é sempre legal a gente anotar os nossos sonhos, perceber o que vem e principalmente linkar com a lua do dia, porque a lua ela vai falar sobre o nosso inconsciente. Então é muito interessante você perceber os temas assim da lua, por exemplo, lua em Sagitário, pode falar sobre expansão, viagens e tal, e como isso muitas vezes vem em forma de sonho. Acho que é mais perceptível assim quando tá em Escorpião, que às vezes vem uns filmes de suspense, né? Um sonhos assim meio aterrorizantes, de medo. Mas é muito legal pra gente perceber o que vem à tona. Então eu indico muito vocês fazerem. É o que eu sempre indico, né? Diário dos sonhos, essa escrita mais intuitiva, mais seguindo esse fluxo de consciência, porque a gente vai captando o nosso inconsciente, esses simbolismos. E aí o nosso corpo ele não precisa usar o nosso corpo, usar doenças, né? Mais especificamente falando, para simbolizar algo na nossa vida. Então a gente dá esse caminho, fala, eu tenho essa ferramenta aqui para você entrar em contato comigo, sabe? Você não precisa criar situações, porque às vezes é isso, o nosso corpo às vezes fica doente para que a gente se possibilite um descanso, sabe? E a gente vai dando outras formas do nosso corpo se expressar, outras formas assim dele ele ter esse canal, sabe? Em que a gente não precise necessariamente, porque às vezes vem esses padrões inconscientes, né? Então, eu quero atenção, e daí acontece algo para, assim, um acidente para eu me dar atenção. Então, a gente dá essas ferramentas para o corpo mais saudáveis, sabe? Eu acho que isso é muito importante, a gente ter essas práticas muito corporais, tá? E também esses processos de escrita, né, esses processos de autoanálise, de autoobservação também ajudam a gente a canalizar isso, a direcionar, tá? Então, teve essa quadratura com Netuno, então a Lua em Sagitário fazendo essa quadratura com Netuno em Peixes, que está nos últimos, que daqui a pouco já vai ingressar em Áries. E 4h29, a Lua ingressou em Capricórnio. Então sai desse signo de Sagitário, desse fogo mutável, e vai para esse signo de terra cardinal,
Então, Capricórnio é a cabra das montanhas. Na constelação, Capricórnio é uma cabra com rabo de peixe. Na mitologia, Capricórnio é relacionado, uma das relações é com o deus Pan, que tinha esse corpo de cabra, e quando ele estava fugindo do monstro Tifão, ele acaba pulando no rio e ele adquire essa cauda de peixe. Então a gente pode pensar muitas vezes dessa conexão que o Capricórnio tem, ele tem esse fundo espiritual, ele tem essa raba de peixe, ele tem essa mesma raba que o signo de peixe, sabe? Porque na mitologia do signo de peixes, Eros e Afrodite, eles também pulam no mar e eles viram peixes, tá? Então, Capricórnio tem uma certa semelhança ali. Se você olhar na constelação, ele tem esse fundo espiritual. Mas, às vezes, é um fundo muito inconsciente, que, às vezes, repete padrões inconscientes, né? Mas, enfim, quando a Lua entra em Capricórnio, é um signo de terra, cardinal, então a gente pode se voltar para o que a gente quer construir na matéria, sobre essa questão de segurança, de estrutura. Muitas vezes Capricórnio pode falar sobre medo, sobre inseguranças que vêm à tona. Então, muitas vezes a gente busca essa segurança, essa estrutura na matéria por medo. Eu sempre também falo, quando tem a Lua em Capricórnio aqui, que a cabra ela sobe a montanha não porque ela quer chegar no topo, mas é por medo, é para se proteger dos predadores. Então, muitas vezes as pessoas olham para Capricórnio como se fosse, né, uma pessoa ambiciosa, assim, muito voltada para o sucesso, mas na verdade, a maioria das vezes só tá fugindo. A pessoa só está insegura, buscando assim uma segurança na matéria mesmo, da forma com que aprendeu mesmo a estruturar isso, sabe? Então, Capricórnio é um signo de terra, então é um dia que a gente se volta mais para essa relação com a matéria, com o nosso corpo, rotina, dinheiro, trabalho. E os signos cardinais são os signos que têm essa postura de iniciar, então pode trazer essa vontade de começar algo, de estruturar algo. Ainda mais pensando que hoje é um dia regido por Saturno, então Capricórnio é regido por Saturno, Saturno está em peixes, e eu penso muito assim nesse Saturno em peixes, trazendo esse foco na nossa disciplina emocional, na nossa disciplina espiritual. E uma coisa que é muito importante para a gente saber é que para Capricórnio, para Saturno, as coisas elas não funcionam assim um dia. Ah, um dia eu vou fazer uma prática espiritual. Um dia eu vou fazer um ritual. Não funciona, gente. É uma coisa que você precisa criar raízes no seu corpo. É uma coisa que você precisa que faça virar um hábito na sua vida, tá? Então, e é algo para te devolver esse poder sobre si mesma. Então, eu penso muito na disciplina nesse sentido de você ser discípula de si mesma, de você todos os dias trazer essa energia de volta para si, porque a gente se perde, sabe? Então, quanto é importante você ter essas práticas diárias para voltar para você, não para trazer rigidez para o seu corpo, mas você saber, o que me traz de volta para mim, sabe? E estruturar isso no seu dia a dia, tá? Então, ter essas práticas nesse sentido é importante. Então, desde 4h29 a Lua está em Capricórnio, e Capricórnio é o signo oposto de Câncer, então a Lua ela rege o signo de Câncer, a Lua que fala sobre o nosso corpo, as nossas emoções, memória, pode falar de como a gente foi nutrida, fala sobre o ritmo, o humor, o clima do dia. Quando está em Capricórnio, a gente pode sentir uma secura, né? Pensando que Câncer é um signo de água, Capricórnio é um signo de terra, então seca muito. O que quer dizer que seca? Esfria. Quer dizer que a gente se volta muito para essas coisas mais práticas, mais mecânicas, né? A gente às vezes, agora não é hora de sentir, agora eu tenho trabalho para fazer, eu tenho responsabilidade, eu tenho dever, eu tenho coisas para fazer no mundo, tá? Então, às vezes, quando a Lua está em Capricórnio, a gente se volta mais para isso, tá? E aí, o próximo aspecto que a Lua vai fazer no dia de hoje é daqui a pouco, 8h29, que ela vai fazer uma quadratura com o Sol. Então, esse é o momento que a Lua fica oficialmente minguante. O que isso quer dizer? Então, durante um mês, a Lua, a gente até pode considerar mais fases, mas a Lua ela tem essas 4 fases. A fase nova, que é quando ela encontra o Sol, a fase crescente, que é essa primeira quadratura com o Sol, a fase cheia, que é o momento que ela fica no signo oposto ao Sol, e aí a quadratura, que é a Lua minguante, que é essa segunda quadratura. Então, ela está fazendo uma quadratura com o Sol que acabou de ingressar em Áries. E tanto Áries quanto Capricórnio são signos cardinais. São signos que têm esse impulso de começar. Só que eles estão em elementos diferentes. Então, Áries ele quer começar pelo fogo, por essa faísca, por esse impulso. Né? Vai abrindo os caminhos através da sua própria energia. E Capricórnio, se vocês têm pessoas próximas de Capricórnio, próximas de vocês, você vai saber
que precisa de estrutura, precisa de raiz, precisa de fundamento, sabe? Então, assim, não é uma coisa para você fazer algo, não é esse fogo. Precisa ter essa segurança, tá? Então, o que acontece? A quadratura, a lua minguante de hoje, ela evidencia isso. Então, o Sol em Áries aponta aonde a gente quer. Ai, eu quero começar tal coisa, eu quero ter mais energia, eu quero ter mais motivação. E a Lua quadrando ali em Capricórnio é tipo, mas eu preciso fazer algo todos os dias. Eu preciso estruturar uma relação melhor com o meu corpo, com os meus sentimentos, né? Como eu mencionei aqui do Saturno em Peixes, que está regendo Capricórnio, com o meu espiritual, tá? Então, às vezes, o Sol em Áries tem só esse fogo, Capricórnio, então, quer resolver as coisas pela matéria. E dessa forma, assim, mais estruturante mesmo, tá? É só a gente pensar, quando a gente quer construir algo na matéria, o quanto que precisa ali estudar o terreno. Então, não é do nada. Você não vai pegar ali e construir uma coisa do nada, tá? Então, precisa de esforço, precisa de tempo, tá? Então, eu acho que é importante a gente ter essa paciência com a gente, tá? Para construir hábitos, por exemplo. Né? Então, quando a Lua ela está minguante, então quer dizer que ela está finalizando a lunação, então é uma semana aqui, 7 dias dessa fase minguante, que a Lua vai desaparecendo, ela vai sumindo no céu. E a Lua representa muito o nosso corpo, então a gente pode sentir esse esvaziamento na nossa energia emocional, ou a gente se volta mais para dentro. E esse processo é que facilita o corte, as podas, né? Então facilita esses processos de limpeza, esses processos de detox, da gente perceber os pesos e soltar, tá? Então, essa semana, eu diria para vocês, percebam o que eu faço todos os dias que está travando a minha energia, que está me bloqueando, que está me trazendo rigidez para o meu corpo, que está me estagnando, tá? Porque se a gente pensar também no Capricórnio, nesse símbolo da cabra, eu vejo muitas vezes Capricórnio como uma montanha, né? Então, às vezes, tem essa questão de não sair do lugar também, tá? Então, acho que é importante... Tá com bastante ruído? Ai, gente. E agora, o que eu faço? Será que eu faço sem áudio? Sem o microfone? Eu não tô com o meu outro. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Gente, como que tá o meu áudio? Eu estou totalmente Mercúrio retrogradada. Tá de boa? Tá. Eu vou tentar fazer um pouco mais longe aqui. Depois, na hora que eu colocar no Spotify, eu vou passar pelo CapCut, que daí eu descobri que ele consegue tirar os ruídos. Tá? Então, que bom que tá de boa aí. Então, voltando, essa fase minguante é esse momento, então, que a gente pode sentir a nossa energia minguando mesmo, tá? Então, assim, eu acho muito legal a gente pensar nessas associações das palavras mesmo. Isso que eu tento sempre trazer nos horóscopos, que é pensar, tipo, eclipse, gente, é eclipsar, é sumir as coisas. Então, nunca façam ritual de manifestação no eclipse, entende? Lua minguante é minguar as coisas. Então, assim, percebam o significado das palavras não é à toa, tá? Então, agora, essa semana é um processo de deixar minguar. E, pensando nisso, eu tenho um grupo de meditações tântricas para mulheres. A gente vai fazer uma semana de liberação, tá? De alinhamento de energia. Então, cada um dos dias a gente vai trabalhar um chakra, se vocês quiserem fazer parte. Principalmente para sair dessa estagnação, sabe? Desses momentos assim que a gente não... que é tanta rigidez, é tanta autocobrança, é tanta necessidade de controle, falando das características de Capricórnio, que às vezes a gente não consegue se mexer, sabe? E eu falo isso, gente, porque eu sou capricorniana com ascendente Capricórnio. E muitas vezes eu sinto isso, essa estagnação, sabe? De não conseguir fazer as coisas por conta disso, essa necessidade muito forte de ter tudo sob controle, né? Pensando assim em Saturno, por ser o deus do tempo, ele fala sobre agenda, ele vai falar sobre horas, e às vezes Capricórnio é muito esse excesso, né? Preciso controlar tudo, a todo tempo, a todo momento, né? Mas lembrando que Saturno, e eu não mencionei o mito dele no começo, Saturno, ele ganha a foice da mãe Gaia, e é Saturno que castra Urano, que vai castrar essa compulsão que Urano tem com a matéria, com a deusa Gaia, né? Que ele não deixava os filhos nascerem, então ele tinha esse comportamento compulsivo, e é Saturno que vai lá e castra.
Então, eu diria para essa semana, ó, um ritual para vocês, um desafio, porque a Ares é muito assim, né? A Ares gosta de desafio. Então, você desafia, né? Para trazer essa faísca interior. Então, assim, essa semana é vocês cortarem algo que você sente que faz mal para vocês. E às vezes nem precisa ser por mais de uma semana. Às vezes, uma semana você já consegue trazer para a consciência e você já libera esse hábito, sabe? Então, eu acho que é trazer esse corte mesmo. E até pensando no dia de hoje, então a gente tem essa quadratura com o Sol, que eu já mencionei, que é a fase minguante, e depois a gente tem essa quadratura com Vênus e Mercúrio. E eu até já trouxe ontem que as quadraturas elas têm esse aspecto de Marte, que é de corte. Então, assim, a gente está num dia regido por Saturno, a Lua está sendo regida por Saturno, ela está minguante e está cheia de quadratura no dia de hoje. Então, eu vejo assim, fazer uma limpezona, sabe? E ainda mais que as quadraturas são com Vênus e Mercúrio, principalmente de assuntos assim de beleza, de estética, de comunicação. Então, assim, sei lá, desapega de livros que você não lê, desapega ali de agendas que você acumula, desapega ali de roupas que já faz anos que você não usa, você fica guardando essas coisas. Então, se você sente essa estagnação, pensando nesse princípio da correspondência, né, princípio hermético, esse princípio mágico, que é o seguinte, tudo que está dentro está fora, tudo que está em cima está embaixo. É o quê? Se tem coisas estagnadas na sua casa, mexe elas, que de alguma forma, pode, se você acredita no inconsciente, ou se você acredita em magia, enfim, você está fazendo esse movimento. Entende? Você está intencionando esse movimento. Então, olha para as coisas que estão paradas na sua casa e movimenta e faz essa limpeza. Então, meu conselho para vocês é 7 dias dessa limpeza profunda. E Saturno vai falar sobre reflexões profundas. E Saturno, por ele falar de restrição, ele também fala sobre jejuns. Então, é isso que eu falei para vocês. Às vezes, um hábito que você corta por uma semana, tipo, eu vou cortar a internet, vou cortar de comer doce. O quanto isso traz reflexão profunda sobre a sua energia. O quanto isso muitas vezes retoma a sua vontade de construir as coisas na matéria, sabe? Então, Saturno, ele traz muito esses momentos de introspecção, esses momentos de reflexão. E às vezes vem através do silêncio, através dessa restrição, tá? E o silêncio, então, sendo uma restrição, às vezes, de barulho, uma restrição de movimento, uma restrição, sabe? Desses movimentos assim que a gente costuma fazer, a gente sai desse automático, tá? Então, 10 e 10 a gente vai ter uma quadratura com Vênus. Então, assim, não é um bom momento entre essas duas quadraturas, né? A gente tem a quadratura com Vênus 10 e 10 e a quadratura com Mercúrio 16 e 13. Assim, não é um bom momento para discutir a relação, não é um bom momento também para negociar, tá? As quadraturas, assim, quando a gente faz algo e está acontecendo algum aspecto, na astrologia, principalmente na astrologia eletiva, né? Quando está se preparando, às vezes, para fazer algum ritual, é como se imprimisse o céu do momento nesse evento. Então, eu comecei a fazer algo numa quadratura, que é um aspecto que tem a natureza de Marte, então tem uma natureza bélica, é como se eu carregasse esse conflito nessa coisa que eu comecei, entende? Então, eu comecei a fazer um projeto, escrever aqui um artigo quando a Lua estava quadrando Mercúrio. Gente, você vai ficar brigando, entende? E isso lembrando, gente, eu estou falando a partir da perspectiva astrológica, às vezes você acredita em outras coisas, né? Mas se você gosta de olhar para os astros, é isso. Quando tem quadratura, é muito difícil que seja uma quadratura boa. Ela sempre vai trazer um conflito interno, tá? Então, aqui, 10 e 10, essa quadratura com Vênus, não é bom para os assuntos venusianos. Então, muitas vezes a gente sente baixa autoestima, a gente não se sente amada, a gente não se sente desejada, a gente sente, assim, uma escassez, sabe? A Lua em Capricórnio evidencia ainda mais essa sensação de carência, de faltas. Então, pode sentir muito isso vindo para o corpo, tá? 10 e 10, tá? E lembrando que sempre o que eu falo aqui também se relaciona muito com o seu mapa natal. Então, é sempre importante, antes você olhar para você, entender o seu corpo, do que se sugestionar pelas coisas que eu falo aqui, tá? Bom, então tem essa quadratura com Vênus em Áries, que está retrógrada. Ontem já teve um sextil com Plutão, então pode ter vindo assim muitas informações que estavam ocultas, sendo expurgadas desse campo das relações, dos desejos, às vezes trouxe muito essa intensidade, esse aprofundamento, tá?
E aí, então, 16 e 13 vai ter essa quadratura com Mercúrio. E daí traz essa atenção para a comunicação. Então, às vezes, o Mercúrio, ele já está retrógrado, gente. Já é uma debilidade para ele. Já é tipo assim, eu estou falando aqui com vocês, mas às vezes eu estou lidando com questões do passado. Tipo, com um microfone aqui, com, enfim, questões ali de ajustes, sabe? Então, esse é um aspecto que ele pode evidenciar essas confusões na comunicação. Então, um está falando uma coisa, o outro está entendendo outra. Como é um aspecto com a Lua, às vezes vem questões emocionais, vem questões do passado, que às vezes nem você está entendendo de onde vem. Então, são conflitos, né? A quadratura, ela traz isso. Mas, às vezes, o que tem de bom nas quadraturas? Ela, como eu falei, elas têm esse aspecto de Marte, que é de corte. Então, você percebe que o que, na quadratura com Vênus, por exemplo, o que está roubando a minha autoestima? Na quadratura com Mercúrio, o que está me impedindo uma comunicação mais direta, mais assertiva? O que está me bloqueando a minha fala, a minha comunicação, tá? Então, olhar para essas questões, acho que é importante no dia de hoje. Então, como eu falei, para essa semana aqui da Lua Minguante, gente, limpeza, limpeza, sabe? Desapega, movimenta as coisas, não deixa nada estagnado, parado, tá? Porque a gente vai começar uma lunação ariana, uma lua em Áries, uma lua nova em Áries. Então, assim, é mais, eu diria que nessa questão de hábito, de corpo, é mais relevante até que o ingresso do que o ingresso solar em Áries, tá? Porque é nesse sentido mesmo de renovar, de despertar. Áries é o primeiro signo. Então, assim, pensando, né, que a gente acabou de começar o novo ano astrológico, eu diria que, assim, não foi nem no ingresso solar que vai começar, vai ser na fase nova, na lua nova mesmo que começa. Então, assim, preparem esse terreno, preparem o seu corpo, preparem o seu ambiente, sabe? Então, esses são alguns conselhos. E 22 e 8, o Sol vai fazer uma conjunção com Vênus. Então, assim, 10 e 10 já vai ter essa quadratura, a Lua fazendo uma quadratura com Vênus, que já é um desacordo, já é um desentendimento, já é uma frustração, já é assim, essas quadraturas já são chatinhas. E aí, até 22 e 8, quando é o aspecto de conjunção oficial, a Vênus ela está combusta. Quando o planeta está muito próximo do Sol, acho que eu trouxe isso também, ele fica queimado pelo Sol. O que é queimado? A gente não vê, o Sol esconde, o Sol ofusca, tá? E tanto que quando a Lua está muito próxima do Sol também, a gente não recomenda, tipo assim, na Lua nova, também não é muitas vezes o momento de intencionar, porque a Lua ela está oculta, porque ela está muito próxima, ela está combusta, tá? Por isso que normalmente a gente fala para já desenvolver as ações quando a Lua está crescente, ela já se afasta um pouco do Sol, porque senão não fica visível, tá? Então, o que acontece? A Vênus vai ficando combusta hoje, até 22 e 8, quando realmente tem essa conjunção. E, assim, esse aspecto ali da conjunção, muitas vezes é chamado de casime, tem às vezes divergência sobre o que seria casime e tal, mas a gente pode pensar, sendo casime ou não, pensando nessa purificação. O Sol, ele purifica. Ele é um representante de visão, de consciência. Então, eu vejo que pode ser um momento da gente perceber muito sobre essas questões ali de autonomia, de independência dentro das relações, de tipo, cara, será que eu tô fazendo alguma coisa por mim? Será que, tipo, eu fico só esperando que o outro me valide, que o outro me dê energia, que o outro me dê amor, e eu não faço, sei lá, eu não cuido de mim mesma, eu não valorizo a mim mesma, eu não valorizo as coisas que eu faço, eu não busco práticas para me voltar para minha energia, sabe? Então eu vejo o Sol assim, ele trazendo muito essa consciência, essa visão sobre esses assuntos venusianos. Mas assim, é um momentinho, porque já depois que acaba essa conjunção, esse minuto, a Vênus já volta a ficar combusta de novo. Entende? Então, assim, pode ser desafiador para esses assuntos de relacionamento, de beleza, tá? De artes, todas essas questões venusianas. Mas eu diria que é aproveitar para buscar essa consciência, para buscar esse entendimento, né? Mais interno. Não necessariamente conversar, discutir muito, porque tem essa quadratura, tem essa combustão, então pode ser difícil para esses assuntos venusianos, tá? E é isso, gente. Deixa eu ver aqui. Então, hoje o dia, assim, tá complicadinho. Então, tenham paciência, busquem mais esses processos de limpeza, tá? Amanhã, a gente também já vai ter uma oposição com Marte. O Sol vai fazer um sextil com Plutão, também intensifica bastante as coisas. Então, essa semana, como eu já mencionei para vocês aqui no começo, busquem esses processos de limpeza,
Se vocês quiserem participar, então, do grupo de meditações, tanto que para mulheres, eu vou deixar mais informações nos stories depois. Então, a gente faz meditações de 12 a 15 minutos, assim, pela manhã. Tem horários, tem dia que é 6h30, tem dia que é 7 horas. Mas para a gente ter todo dia uma prática, assim, de limpeza, sabe? Para trazer essa vitalidade para o corpo. Então, busquem ter uma prática todos os dias da semana, nem que seja 3 minutos, sabe? De conexão consigo mesma, de também trazer essa reflexão. O que, que eu preciso banir? O que, que eu preciso liberar? O que, que eu preciso soltar? Sabe? O que está me bloqueando? Tá? Então, a semana da fase minguante, ela é muito isso. É perceber todas as coisas que estão te estagnando, que não estão fazendo você perceber a sua energia, porque a Ares é muito isso. Essa chama essa nossa essência, esse nosso eu, tá? Então é isso, gente. Se vocês quiserem fazer, se vocês têm o Sol em Áries, ou se às vezes vocês quiserem fazer uma leitura do mapa natal, previsões astrológicas, ou uma leitura de tarô também, todas as informações estão ali nos atendimentos, nos destaques, tá bom? Então amanhã a gente volta para falar sobre o céu do dia. Um bom dia para vocês.